A chuva caiu pesada naquela noite, como se o próprio céu chorasse. As gotas ressoavam nas telhas antigas e gastas da mansão Holloway, uma construção imponente, mas que exalava decadência e mistério. Situada no topo de uma colina isolada, a mansão era um monumento de lendas e segredos que o tempo insistia em esconder. Os habitantes da pequena vila sempre contavam histórias aterrorizantes sobre a mansão. Diziam que, nas noites mais escuras, era possível ouvir sussurros inexplicáveis ecoando pelos corredores, e vultos sombrios espreitavam pelas janelas empoeiradas. Aqueles que se atreviam a se aproximar juravam que sentiam uma presença gelada, como se os fantasmas do passado ainda vagassem pelas salas abandonadas. Certa noite, Ethan, um jovem jornalista curioso e determinado, decidiu que era hora de descobrir a verdade por trás das histórias. Armado com uma lanterna, um gravador e sua coragem, ele sai em direção à mansão, ignorando os avisos dos moradores locais. Ao cruzar o portão enferrujado, sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. As árvores ao redor pareciam se dobrar em sua direção, como se o impedissem de seguir em frente. No entanto, ele continuou, determinado a descobrir os segredos que a mansão Holloway escondia. A porta principal rangeu alto ao ser empurrada, revelando um saguão vasto e escuro. A lanterna de Ethan iluminava apenas pequenos trechos, mas o suficiente para revelar móveis antigos cobertos de poeira e quadros de familiares há muito esquecidos. Ao dar o primeiro passo para dentro, um sussurro quase inaudível cortou o silêncio. "Vá embora." A voz parecia vir de todos os lados, ecoando pelas paredes e penetrando a mente de Ethan. Ele hesitou por um momento, mas sua decisão falou mais alto. Cada sala que ele explorava parecia contar uma história de tragédia e dor. Fotos desbotadas de uma família outrora feliz pendiam tortas nas paredes, enquanto móveis quebrados e objetos pessoais abandonados contavam a história sombria ocorrida há muito tempo. Então, ele chegou ao quarto principal. A porta estava entreaberta e a atmosfera parecia ainda mais pesada. Ethan empurrou a porta lentamente, revelando um quarto empoeirado com uma cama de dossel e cortinas rasgadas. No centro do quarto, havia um espelho antigo, seu vidro manchado e opaco. Enquanto se aproximava do espelho, Ethan notou algo estranho. Seu reflexo parecia distorcido, e por um breve momento, ele viu uma figura atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia nada lá. O coração batia rápido, mas ele decidiu continuar. Apontou a lanterna para o espelho e, com a mão trêmula, tocou a superfície fria. Uma voz feminina, suave e triste, ecoou pelo quarto. "Ajude-me, liberte-me." A imagem no espelho começou a mudar, mostrando uma jovem mulher de aparência frágil, com olhos cheios de desespero. Ethan sentiu uma conexão imediata, como se soubesse que deveria ajudá-la. Ele sabia que a verdadeira história da mansão estava escondida naqueles sussurros e visões. Determinado, Ethan prometeu descobrir o que havia acontecido com aquela mulher e libertar sua alma atormentada. A mansão Holloway guardava segredos sombrios, e ele estava prestes a desenterrá-los, mesmo que isso significasse enfrentar o verdadeiro terror que habitava aquelas paredes. Ethan sentiu o peso das palavras da jovem mulher em sua mente. O pedido de ajuda ecoava em seus pensamentos, aumentando sua determinação. Ele sabia que encontrar a verdade sobre o que havia acontecido na mansão não seria uma tarefa fácil, mas ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa. O quarto principal parecia respirar com uma vida própria, cada sombra dançando na luz trêmula da lanterna de Ethan. Ele começou a explorar o espaço, buscando por qualquer pista que pudesse levá-lo à história da mulher no espelho. Notou um antigo diário produtivo sobre a mesa de cabeceira, suas páginas amareladas pelo tempo. Com cuidado ele o abriu, encontrando a caligrafia delicada de alguém que vive naquele lugar há muito tempo. 13 de outubro de 1878. As coisas estão mudando na mansão. Ouço sussurros à noite, vozes que parecem vir das paredes. Meu marido, Henry, diz que é apenas o vento, mas sinto que há algo mais. Algo sombrio e antigo. Ethan continua a ler, cada entrada revelando mais sobre a vida da mulher, que ele agora sabia se chamar Elisa.
Ela descreve uma felicidade inicial que lentamente se transformava em medo e desespero. O marido de Eliza, Henry, parecia ter se envolvido em algo sombrio e perigoso. Algo que colocava a vida de todos na mansão em risco. Enquanto isso, Ethan ouviu passos leves no corredor. Seu coração saltou no peito e ele levantou a lanterna, apontando-a para a porta do quarto. Não havia ninguém lá. Com uma respiração profunda, ele continua a leitura, determinada a desvendar mais do passado trágico de Eliza. 27 de novembro de 1878. Henry trouxe um objeto estranho para a mansão hoje. Uma antiga relíquia, com símbolos que não reconheço. Desde então, os sussurros ficaram mais fortes e as sombras parecem ganhar vida própria. Tenho medo de que algo terrível esteja para acontecer. Ethan percebeu que a relíquia mencionada por Eliza poderia ser a chave para entender os eventos sombrios que assombravam a mansão. Ele precisava encontrar aquele objeto, descobrir o que era e como estava conectado aos mistérios que cercavam Holloway. Ao sair do quarto principal, a mansão parecia ainda mais opressiva. As paredes quentes fecham-se ao redor dele e os sussurros tornam-se mais audíveis, palavras indistintas misturando-se com a escuridão. Ele seguiu pelos corredores, sentindo-se observado, como se olhos invisíveis estivessem acompanhando cada movimento seu. Ethan encontrou a biblioteca da mansão, um grande aposento com estantes cheias de livros antigos e empoeirados. Vasculhando entre os volumes, ele encontrou um livro sobre ocultismo, com símbolos que lembravam os descritos por Eliza em seu diário. Seguindo o livro, ele encontrou uma imagem da relíquia mencionada. Um amuleto de pedra, coberto de runas antigas e desconhecidas. Um som de algo ecoou na biblioteca, e Ethan voltou-se rapidamente, iluminando com a lanterna. Um livro havia caído de uma das prateleiras, aberto em uma página que falava sobre rituais de invocação e aprisionamento de espíritos. Sentindo que estava cada vez mais perto da verdade, ele pegou o livro e decidiu que precisava encontrar o amuleto. O caminho para o porão da mansão foi uma descida ao desconhecido. Cada degrau parecia rangir sob seus pés, como se a própria mansão protestasse contra sua presença. O ar tornou-se mais frio e a escuridão mais densa. Ao chegar ao porão, Ethan viu algo que congelou seu sangue. Um círculo ritualístico desenhado no chão, com o amuleto de pedra no centro. O sussurro de Eliza ecoou novamente, mais claro e desesperador. Por favor, liberte-me. Ethan sabia que estava em um ponto sem retornar. Ele deveria entender como fazer o ritual e libertar a alma atormentada de Eliza. Mas a presença sombria que habitava a mansão não estava disposta a deixá-lo fazer isso facilmente. Com a decisão renovada, Ethan estudou o círculo ritualístico à sua frente. O amuleto de pedra colocado no centro parecia pulsar com uma energia própria, emanando uma aura de malevolência. Ele seguiu o livro de ocultismo, buscando entender o que precisava fazer para desfazer o ritual que aprisionava Eliza. Rituais de aprisionamento, leu Ethan em voz alta. Para libertar uma alma presa, o amuleto deve ser destruído no coração do círculo, mas deve-se estar preparado para enfrentar a entidade que o guarda. As palavras eram claras, mas o perigo era palpável. Ethan sabia que ao tentar destruir o amuleto, ele enfrentaria a força sombria que havia tomado conta da mansão. Ele respirou fundo, firmando-se na acusação de que deveria libertar Eliza. Ele pegou o amuleto, sentindo uma onda de frio atravessar seu corpo. Com um esforço tremendo, ele levantou o objeto, preparado para quebrá-lo contra o chão. Mas antes que pudesse agir, uma força invisível o lançada para trás, fazendo-o colidir com uma parede molhada e fria. A escuridão ao seu redor começou a tomar forma, materializando-se em uma figura alta e encapuzada. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, e sua presença exalava puro mal. Ethan sabia que estava cara a cara com o guardião da mansão. Você não pode libertá-la. A voz da figura soou como um trovão abafado, reverberando pelas paredes do porão. Ela está presa aqui para sempre, como todos os outros que nos desafiaram no meu domínio. Ethan, com dificuldade, levantou-se, sentindo a dor latejante em seu corpo. Eu vou libertá-la, ele disse com firmeza. Eliza merece paz, e eu não vou permitir que você continue a torturá-la. A figura riu, um tanto grotesca e cavernosa. Você é apenas um mortal tolo.
seu destino será o mesmo que o dela. Com um grito de desafio, Ethan lançou o amuleto ao chão com toda a força que possuía. Mas antes que o amuleto pudesse se quebrar, ele foi agarrado pelo guardião, assim como ao jovem, que o segurou com uma força esmagadora. Ethan sentiu a vida escapar do seu corpo enquanto lutava para respirar. O guardião apertava cada vez mais, como se estivesse determinado a esmagá-lo ali mesmo. Desesperado, Ethan olha ao redor, buscando alguma forma de se libertar. Seus olhos caíram sobre o livro de ocultismo que ele havia trazido. Estendendo a mão, ele conseguiu alcançá-lo, e com um último esforço, abriu-o na página de rituais de banimento. O guardião teme a luz e o fogo, ele leu, com a voz ofegante. Apenas com esses elementos o espírito maligno pode ser enfraquecido. Com as últimas forças, Ethan pegou um isqueiro do bolso apontando para o seu inimigo. O guardião recuou, soltando um grito agudo que reverberou pelo porão. A chama tremeluziu, mas a energia é alta. Aproveitando o momento, Ethan rasgou algumas páginas do livro e ateou fogo a elas, lançando-as em direção ao guardião. O fogo ressoa rapidamente, envolvendo a figura sombria que se espalha em agonia enquanto as chamas o consomem. Aproveitando a distração, Ethan pegou o amuleto novamente e, com um golpe decisivo, lançou-o ao chão, quebrando-o em 1000 pedaços. Uma luz intensa inundou o porão, forçando a figura sombria a recuar ainda mais. O guardião soltou um último grito antes de desaparecer completamente, dissipando-se na escuridão. A luz brilhou em Ethan, preenchendo-o com uma sensação de calor e esperança. Ele ouviu a voz de Elisa, suave e grata. Obrigado. Você me libertou. A mansão tremeu, como se estivesse desmoronando sob a pressão da força liberada. À medida que as sombras se dissipavam, o guardião soltou um último grito antes de desaparecer completamente. Quando a luz finalmente se apagou, o porão estava vazio e silencioso. Ethan, exausto, sente uma calma estranha ocupando o espaço. Ele sabia que Elisa estava finalmente em paz. Com dificuldade, ele subiu de volta ao piso superior da mansão. A atmosfera sombria havia se dissipado e a luz da lua iluminava os corredores opressivos. Ao sair da mansão, ele olha para trás uma última vez, sentindo uma gratidão silenciosa por ter ajudado a libertar uma alma atormentada. Ethan voltou para a vila, decidido a contar a verdadeira história da mansão Holloway. Conforme as lendas e os segredos finalmente foram revelados, e a mansão poderia descansar em paz, livre da escuridão que havia sido atormentada por tanto tempo. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.